Olá, paz e EMAB, tudo bem com vocês? E olá também para a minha turminha do terceiro ano. Um abraço apertado e espero que vocês estejam aí na segurança da sua família, da sua casa, se protegendo e cumprindo com certeza as regras de higiene para a prevenção do coronavírus. Então, vamos lá para a nossa aula de OPE de hoje. Estou aqui com o nosso livro, nós estamos trabalhando o nosso primeiro módulo, que é Descobrindo a Si Mesmo, que é um módulo que vai tratar o autoconhecimento, se conhecer, conhecer os seus sentimentos. O primeiro capítulo foi Palavras e Sentimentos. Nós já fizemos a leitura desse texto, onde nós aprendemos que para cuidar da nossa saúde, temos que cuidar do nosso físico, temos que tomar banho, temos que nos alimentar bem. Isso é importante sim para cuidar da nossa saúde, mas também inclui cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E a gente aprendeu que os sentimentos e as emoções fazem parte da nossa vida e que são reações que a gente tem diante das situações que nós vivenciamos. Então, a cada situação que nós vivenciamos, nós temos o quê? Sentimentos, nós sentimos alegria, nós sentimos tristeza, nós sentimos raiva, nós sentimos medo. Essas são algumas das emoções que nós sentimos no nosso dia a dia. E nós sabemos que o nosso corpo, ele é como se fosse um motor de um carro. Quando a gente olha ali no painel do carro, do papai ou da mamãe, a gente olha que tem ali um painel. E esse painel acende algumas luzes, dependendo daquilo que o carro precisa. Se o carro está precisando de gasolina, a luz da gasolina acende e mostra que o carro está precisando de gasolina. Se o carro está precisando de água, vai mostrar também. Se o carro está precisando de uma nova bateria, vai acusar ali no painel também. Então é isso, assim é o nosso corpo. O nosso corpo, ele reage, ele mostra as nossas emoções. E uma das formas da gente cuidar das nossas emoções é expressando as nossas emoções. E a gente falou muito sobre isso, que a gente tem diversas formas para expressar as nossas emoções. A gente tem uma forma de expressar dançando, cantando. A gente pode expressar falando, escrevendo, mas uma das formas mais usual de expressar as emoções é sim através das palavras, e elas têm muito valor e ajudam muito para que o nosso coração fique em calma, fique com uma sensação de paz, de bem-estar, quando a gente fala, quando a gente coloca para fora aquilo que a gente está sentindo. Então esse capítulo foi um capítulo muito interessante que nós falamos sobre ele. Depois nós fizemos a página 12 do autorretrato, vocês fizeram também. Depois nós fizemos a página 13 em sala de aula. Nós identificamos nos rostos das crianças os sentimentos. Fizemos também o número 4, em Para Casa, que foi uma atividade artística que era para fazer para uma pessoa que você gostava muito, você ia expressar os sentimentos para ela. E também, na última aula, eu dei um para casa para vocês, que é esse para casa aqui, ó, que falou também sobre palavras e sentimentos. Na número 1, eu coloquei, de acordo com o texto, palavras e sentimentos. O que são sentimentos? Você vai olhar no texto e colocar, inclusive eu já até falei aqui, né? O que são sentimentos? É uma forma que o nosso corpo manifesta aquilo que nós sentimos. E aí nós podemos nomear esses sentimentos que eu falei aqui. Alegria, tristeza, raiva, medo. E a número 2 também aqui, ó. Cite pelo menos 3 maneiras de cuidar dos seus sentimentos. A gente pode cuidar dos sentimentos dormindo bem, expressando os nossos sentimentos, mostrando aquilo que a gente está sentindo por meio da fala, por meio da escrita. É uma forma também da gente cuidar das nossas emoções. Uma forma também a gente saber lidar melhor com a raiva, né? Quando a gente ficar com muita raiva, a gente não ir fazendo algo que a gente não pense antes. Então é melhor a gente respirar fundo, esperar um pouquinho e depois falar
com a pessoa que a gente não se sentiu bem, mas pensando antes de agir e não logo explodindo e às vezes se machucando e machucando outra pessoa. Então, esse é o para casa que eu dei, falei para exercitar em casa, respirar fundo e sentir assim, o que você tá naquele dia, qual que é a emoção que está mais forte no seu coração naquele dia. E esse exercício vai nos ajudando a saber como que eu me senti no meu dia. Como que foi o meu dia hoje? Como que eu me senti? Ai, hoje eu me senti... Nossa, hoje eu me senti em paz, eu me senti bem. Ah, hoje eu senti assim, muito medo. Foi um dia que eu passei muito medo, muita situação que me trouxe muito mal-estar, assim, de medo. Então é bom você ir aprendendo e exercitando esse autoconhecimento para saber como que foi o seu dia e como que esteve ali as suas emoções. Bom, essa é uma forma também da gente expressar que foi por meio desse para casa. E outra atividade também, gente, é essa atividade desta página 14 aqui, que é uma continuação desses sentimentos. Eu quero que você leia comigo esse texto aí agora, acompanhe esse raciocínio, que esse texto, ele fala um pouco mais sobre sentimentos. E olha que interessante, ele diz assim: todos os dias nós sentimos as mais diversas emoções, alegria, tristeza, raiva, paz, né? Essa calma, por exemplo. Então, vários sentimentos nós sentimos ali durante o dia. E muitas vezes nós não conseguimos identificar um e outro, porque os nossos sentimentos muitas vezes eles ficam misturados, como se fosse uma vitamina de frutas. Imagine aí, quando a gente vai fazer uma vitamina de fruta, a gente mistura algumas frutas, banana, laranja, maçã, e outras frutas, morango, e quando você bate tudo, que você vai experimentar aquele suco, muitas vezes você não consegue identificar um sabor separadamente. Não acontece isso? E assim acontece com a gente diante das situações da vida. Quando um amigo nos trata mal, nós podemos sentir ali emoções misturadas, podemos sentir tristeza, raiva e também medo de perder aquele amigo. E quando um parente está distante, como nós nos sentimos? Podemos sentir o coração apertado e nem saber que nome que a gente pode dar para isso. E aí, gente, como essas emoções ficam misturadas, muitas vezes é bom a gente separar cada uma, como se fossem cores separadas para que a gente pudesse identificar. Por isso que no livro aqui fala assim: você sabia que as cores também podem influenciar o comportamento e as emoções das pessoas? Olha para vocês ver o significado de algumas cores. O livro coloca o vermelho associado à paixão, o verde associado à esperança, o azul associado à tranquilidade, o amarelo à energia, o rosa ao romantismo, o branco à paz, o preto associado à sofisticação. É claro que essas cores, elas dependem, a associação delas depende da pessoa, de como que a pessoa quer associar aquela cor. O preto aqui, por exemplo, nessa associação que eu fiz aqui, eu coloquei o medo como preto. Mas olha, no livro está associado à sofisticação, a coisa chique. Quando a gente vai numa festa, às vezes você quer ficar mais chique, você não veste uma roupa preta, bem elegante. Então isso é variável, isso é relativo. A gente não pode colocar que uma cor tem que ser aquela associada àquela emoção. Isso difere de pessoa para pessoa. E aí, gente, virando a nossa página, que é a página 15, nós vemos a Magna Lamonier. Ela expressando as emoções dela, ela aprendendo a lidar com as emoções dela. E olha que interessante o que a Magda fez. Ela recortou várias palavras de jornais e revistas, e de todos os tamanhos, e ela começou a guardar essas palavras em caixas. E ali ela colocou, na caixa vermelha ela colocou palavras furiosas, na verde ela colocou amantes, na azul ela colocou neutras, na amarela ela colocou triste, na transparente ela colocou palavras que têm magia. E às vezes ela abre e vira as caixas sobre a mesa para que as palavras se misturem do jeito que quiserem. Então as palavras contam para a Magda
o que acontece e anunciam o que acontecerá. Olha aqui a Magda com as caixas, olha que legal. Então, essa foi a forma que ela encontrou de expressar os seus sentimentos. E a gente vai fazer isso também através de um exercício do livro e através de um exercício prático que eu vou falar daqui a pouco. Você vai fazer para exercitar essa expressão das emoções a página 16. Você vai fazer do 1 ao 5, que são perguntas que vão te ajudar a falar sobre as suas emoções. Olha a primeira pergunta. Que palavras você escreveria nas caixas? Aí você vai na caixa vermelha, na verde, na azul. Você vai associar as suas emoções às cores, de forma bem pessoal. O que significa a caixa transparente? Lembra que a Magda tinha uma caixa transparente, que ela colocou ali algumas palavras? Você vai pensar, se você tivesse uma caixa transparente, o que você colocaria. Se você fosse juntar palavras para uma mensagem a uma pessoa furiosa, que frase você faria? E para uma pessoa que estivesse triste, que palavras você escreveria? Converse com seus amigos, as palavras que dizemos, demonstram o que sentimos. Opa, peraí. Converse com seus amigos. As palavras que dizemos demonstram o que sentimos? O que você acha? As palavras são importantes? Por quê? Você vai responder a número 5 também. E para uma atividade prática que eu quero trazer para sua casa, é o seguinte: você vai fazer o pote das emoções. Olha que legal. Eu vou mandar por escrito nessa atividade, numa atividade em anexo à parte, para que não haja dúvida a respeito dessa atividade do pote das emoções. Lá vai ter um link e primeiramente você vai assistir a um vídeo que chama O Monstro das Emoções. E ali você vai ver como que as emoções são associadas às cores. É um vídeo bem interessante, você vai ver. Porque essa brincadeira do pote das emoções, ela foi baseada nesse vídeo, O Monstro das Emoções. Por isso que você vai ver primeiro o vídeo. Depois que você ver o vídeo, você vai brincar com a sua família dessa brincadeira que tem por título O Pote das Emoções. Para essa brincadeira, você vai precisar de 5 potes para mostrar 5 sentimentos. Alegria, que é associada ao amarelo, que eu associo ao amarelo. A tristeza ao azul. O vermelho, a raiva. E o medo ao preto. E a calma, que é um sentimento de paz, de tranquilidade, que eu associei ao branco. Eu baseei essas cores no próprio vídeo, O Monstro das Cores. Você vai precisar de 5 potes, mas veja que eu coloquei aqui 5 taças, porque eu não tinha potes iguais. Eu tinha esse pote aqui, mas eu não tinha 5, então eu resolvi demonstrar com as taças. Aí você vai fazer um combinado em família, você vai colocar cada pote num local da casa. E aí, conforme você for sentindo durante aquele dia, você vai colocar um sentimento dentro do pote. Por exemplo, você estava ali brincando e a mamãe falou assim, ó, tá na hora de comer. E você queria muito continuar com aquela brincadeira. Aí você ficou com raiva. Aí você vai escrever a palavra raiva e vai colocar no pote raiva. E ali, a mamãe, em algum momento do dia, porque ela também está participando da brincadeira, ela estava ali lavando a louça, pediu ajuda a quem poderia ajudar ali, e ninguém foi ajudar ela com a louça, e estava aquele tanto de louça na pia. Aí sabe o que aconteceu? A mamãe não teve ajuda, e ela ficou triste. Ela ficou triste, aí ela vai colocar a palavra tristeza no pote da tristeza. E aí, sabe o que aconteceu? No final do dia, vocês vão juntar esses potes e vão conversar sobre o que cada um sentiu e o que aconteceu naquele dia. E todos os dias serão assim, todos os dias dessa semana. E eu vou deixar um item no final da atividade para você escrever como que foi essa experiência. Gente, o objetivo dessa experiência é expressar e a gente se conhecer. A gente saber que cada um sente de uma forma e que os nossos comportamentos despertam no outro algumas emoções também. Às vezes eu nem sabia que não ter lavado a louça deixou a mamãe triste.
E quando ela fala, eu resolvo mudar aquele meu comportamento. Então é muito interessante esse lado de expressar em família, ajuda muito nas relações, tá? Depois vocês me contam como que foi essa atividade. Eu quero dizer para vocês que nós estaremos juntos na nossa próxima aula e espero que vocês façam essa atividade com muito carinho. Um abraço para todos vocês e até a próxima aula. Até lá!